Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de junho. Continuamos aqui na segunda edição das jornadas em torno do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Hoje o dia é sobre a lusofonia, mas vamos ver o outro lado da lusofonia, ou das lusofonias, porque este tema de facto tem várias ramificações. Por isso, nada melhor do que estar acompanhada de Vítor de Souza. Bom dia, Vítor, e bem-vindo a estas jornadas. Olá, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. O Vítor é jornalista, assessor de imprensa, é licenciado em Informação e Jornalismo, mestre em Educação para os Mídia e muito inquieto com estas questões da lusofonia, acima de tudo também com um conceito que nós ouvimos falar muito pouco, mas que tem surgido também, sobre a Portugalidade. Portanto, hoje vamos aqui perceber mais sobre a lusofonia, vamos perceber o que é esta Portugalidade, de onde vem a Portugalidade e, afinal, estamos a discutir, é um tema bastante importante aqui nas jornadas, porque temos que falar de Portugal, mas falar de Portugal é falar de mais lugares, mais espaços, portanto, vamos começar, Vítor. Vítor de Souza destacou-se também na categoria de Ciências Sociais, e é por isso que está aqui hoje, é mais em torno da sua tese de doutoramento, na categoria Ciências Sociais e Humanas da sétima edição do Prémio Científico Mário Quartim Graça, com a sua tese que foi escrita em 2015, e esta tese depois deu origem a um livro que já saiu em 2017. A sua tese foi no âmbito das ciências da educação, especialidade comunicação intercultural e em torno já da Portugalidade. Portanto, estou a falar de um livro que é muito interessante, que eu aconselho vivamente a todos a lermos, da Portugalidade à lusofonia, portanto, que saiu em 2017 e claro, as teses de doutoramento fazem brotar depois livros e conversas como estas vários artigos científicos. Então, eu gostava que o Vítor realmente nos explicasse como é que foi fazer esta tese, mas antes de irmos à Portugalidade, eu tenho mesmo que perguntar ao Vítor o que é lusofonia para si. Pois, muito obrigado. A lusofonia, o meu posicionamento desde já é que é um conceito pós-colonial. Sendo um conceito pós-colonial, portanto, tira-lhe logo toda essa, enfim, esse peso que muitos lhe associam e por isso mesmo o rejeitam, que tem que ver com uma dinâmica, digamos, associada a Portugal. Mesmo que a palavra remeta para luso, para português, lusofonia. Isso não quer dizer necessariamente que tenha Portugal como centro, seja luso-centrado, nada disso. O meu posicionamento é que, enfim, os integrantes da lusofonia, os países que falam português, estejam ao mesmo nível, se isso é possível existir dentro de uma lógica de poder que nós sabemos existir, ao mesmo nível na diversidade. E extravasa, digamos, uma dinâmica de língua. Portanto, a lusofonia não é só língua, portanto, tem a ver com o continente imaterial de quem fala a própria língua, quem se move nessa lógica cultural, que há quem diga que não é cultural, como o Michel Cahan, por exemplo, mas vamos partir desse pressuposto, sendo um termo, por causa desse enquadramento, que, digamos, eu vou utilizar essa expressão, que queima, nomeadamente quando foi em 96 criada a CPLP. No documento constitutivo da CPLP não existe uma única vez Lusofonia. a palavra lusofonia. Porquê? Porque os países que integram a CPLP, portanto, foram ex-colonizados por Portugal, não se reviam exatamente nesse tipo de designação, a lusofonia, falar português, portanto, o luso remete para o centro luso, e Portugal anuiu. Eu acho que é um pormenor, enfim, que aos poucos vai sendo dirimido, sendo certo que, sendo um termo pós-colonial,
ao contrário da Portugalidade, que é colonial, foi cunhado exatamente no Estado Novo, mas já lá iremos. A lusofonia só existirá, nem que seja de forma utópica, portanto, como eu, enfim, defendo, e feita não a nível institucional, mas feita pelas pessoas, portanto, como muitas vezes acontece nessas trocas, como está a acontecer neste momento, portanto, com esta iniciativa. Ela só existirá se os equívocos em que ela navega forem, portanto, dissipados. Tem que ver que remete para uma liderança portuguesa, nada disso. A lusofonia é plural, é diversa. Se for, portanto, tem que acabar esse ressentimento, e o ressentimento, segundo Marc Ferro, que é um historiador francês, dizia que tinha dois lados, o do colonizado e o do colonizador. Portanto, também, na minha perspectiva, não existe sequer essa possibilidade de haver ressentimento, temos que dar passos em frente. Por outro lado, a lusofonia não apela a uma colonização doce diferenciada, portanto, assente no lusotropicalismo apropriado de Gilberto Freire a partir dos anos 50, pelo Estado Novo, portanto, nada tem a ver com essa perspectiva, sendo que Pois, Portugal... o lusotropicalismo tem que ver já com uma teoria que, ao fim e ao cabo, é estudarmos o colonialismo, como ele se processou. Portanto, o lusotropicalismo também advém aqui nestes conceitos, como o Vítor estava a dizer. Exatamente, portanto, ao contrário da lusofonia, portanto, eu digo que é pós-colonial, não obstante eu tenha encontrado a primeira vez a palavra lusofonia em 1969, numa cartilha de Portugalidade que descobri num alfarrabista. Portanto, mas fala, portanto, tucur, assim, muito, muito rapidamente, falar em português, nem poderia ser de outra maneira, portanto, com todas estas nuances que eu falei na altura, vamos contextualizar, na altura de colonialismo. É por isso, pós-colonial. Ela surgiu, portanto, a partir, dizem, da francofonia, portanto, em termos de escrita. Portanto, isso está plasmado num dicionário francês, que é o Petit Robert, portanto, que fala sobre isso, e a partir daí, enfim, foi sendo utilizada a lusofonia. Assim, assenta, obviamente, na língua, portanto, mas é mais, como eu disse, é muito mais que isso, tem a ver com o continente imaterial, tem a ver com lógicas de simbolismo, com lógicas também culturais, sendo necessariamente que não existe uma cultura lusófona, existem várias culturas lusófonas, porque existem várias lusofonias, existe, quando o Fernando Pessoa disse que a minha pátria é a língua portuguesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Santos Silva, na inauguração do Google Arts and Culture, Museu Virtual da Lusofonia, em setembro do ano passado, aqui em Braga, disse que tinha que atualizar essa frase, que é: a minha pátria é a minha língua portuguesa. Portanto, é muito mais correta. Isso faz todo sentido daquilo que eu tenho dito em termos de diversidade, em termos de autonomia de cada país que integra a própria lusofonia, e vai desembocar naquilo que o Elses, portanto, já falava em 99 das identidades transculturais e transnacionais, e que o José Eduardo Agualusa, muito bem, no último livro que escreveu, portanto, que se chama Os Vivos e os Outros. Portanto, eu até trouxe para se perceber o alcance desta lógica. Ele se calhar escreveu não a pensar exatamente no conceito de trans, portanto, mas diz ele: certa ocasião, estou a citar, durante uma entrevista a uma Ofélia, que era uma escritora, ela irritou-se com uma pergunta do entrevistador. A senhora nasceu no sul de Angola, cresceu em Lisboa e vive no Rio de Janeiro. Afinal, sente-se mais angolana, portuguesa ou brasileira? E com uma indignação a uma espécie de embriaguez, perdeu a compostura,
assustando o jornalista com um grito que figura agora em centenas de sites literários, bons, maus e péssimos. Eu vou pedir desculpa por aquilo que vou dizer, mas estou a citar. Eu sou é das palmeiras, foda-se. Nem angolana, nem brasileira, nem portuguesa. Onde há uma palmeira, eu sou de lá. Sou do mar e das florestas e das savanas. Venho de um mundo que ainda não chegou sem Deus, nem reis, nem fronteiras, nem exércitos. Isto de forma paradigmática, portanto, dá para perceber a lógica transcultural e transnacional, no caso, mais especificamente, das identidades, sendo que as identidades não eram como no século XVIII, existe uma reificação do que é uma identidade e, portanto, o português é isto e não é mais nada, não, portanto, isso estilhaçou-se como o Stuart Hall já, enfim, fixou nos anos 90, estilhaçou de tal maneira que mudou também o próprio paradigma relativamente a todas estas lógicas identitárias. E quando se diz que o português é isto, a lusofonia é isto, bem, temos que dizer que se a sociedade evolui, os conceitos também devem acompanhar essa própria evolução. Muito embora tenham um contexto, como é o caso da Portugalidade, eu não sou, digamos, aquele que dispara sobre tudo que mexem quando se fala em Portugalidade, não. Eu tento associar o conceito àquilo que se pretende dizer em cada momento sobre essa Portugalidade, porque a Portugalidade, ao qual a lusofonia remete para uma diversidade. A Portugalidade remete para quê? Para Portugal. E para um ponto histórico, um ponto... Contra o outro, neste caso. Ela foi marcadamente, portanto, e agora vou arriscar a falar já dessa ligação, da Portugalidade, ela foi cunhada, segundo a minha investigação, nos anos 50, 60 do século XX, pelo Estado Novo, para combater, digamos, os movimentos independentistas que graçavam nas então ex-províncias ultramarinas, onde começou a fazer caminho aquele slogan conhecido Portugal do Minho a Timor, sendo que Timor era uma província como o Minho. Por exemplo, aí se disse também, e ainda hoje se faz fincar, que Portugal não é um país pequeno, portanto, porque não é só as suas fronteiras, ele regressou às fronteiras depois da descolonização, obviamente. Portanto, mas eu cheguei a essa, tive uma dica do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, portanto, em que o Estado português pertence, em que, portanto, define exatamente a Portugalidade aí. Onde é que eu encontro a Portugalidade pela primeira vez e única neste momento? Foi num livro do Alfredo Pimenta, um opúsculo do Alfredo Pimenta, que é de Guimarães, aqui perto, que foi líder da Torre do Tombo, portanto, amigo de Salazar, de extrema-direita, onde num opúsculozinho, portanto, utiliza a palavra pela primeira vez e onde fixa o termo, onde o alinha à extrema-direita, onde diz que é antiparlamentar, portanto, uma série de epítetos, e onde é que eu descobri esse opúsculo? Descobri-o nos sites de extrema-direita, na altura que andava a fazer a investigação para a minha tese de doutoramento. Porquê? Porque o Manuel Alegre tinha sido candidato à presidência da República, teve duas candidaturas. Na primeira, fartou-se de falar em Portugalidade. E devido àquele mito urbano de que ele tinha queimado a bandeira quando esteve em Argel, por se ter exilado, etc., essas pessoas de extrema-direita tentaram, digamos, combater, digamos, a Portugalidade propalada pelo Manuel Alegre através do opúsculo do Alfredo Pimenta, que se chama Em Defesa da Portugalidade. Mas o Manuel Alegre é reincidente, no bom sentido, neste aspecto da Portugalidade. Ele, quando foi deputado e foi durante muitos anos da Assembleia da República, definiu exatamente o termo, portanto, da Portugalidade, fez questão de o fazer. Portanto, o que, digamos, dentro deste enquadramento contextual da própria Portugalidade alinhada ao Estado Novo português, não deixa de ser controverso e interessante, sabendo-se do recorte, digamos, antifascista do Manuel Alegre, não é? Portanto, invocar, digamos, este tipo de situação. Eu tentei uma vez, aqui em Braga, ele veio assinar uns livros, eu peguei num livro e fui assinar, ele escusou-se muito rapidamente, enfim, a falar sobre esse assunto.
o que me faz lembrar também muitas vezes aqueles sketches dos, agora não me lembro, com o Bruno Nogueira, os contemporâneos, exatamente, está bem a procurar na internet sobre o que é Portugalidade. Portanto, o que pode desembocar naquilo que o Pessoa dizia sobre o mito. É um nada que é tudo, sendo que a Portugalidade não é nenhum mito. Portanto, o Roland Barthes falava, portanto, sobre isso. Portanto, eu vou também no simbólico do Gilberto Durand, portanto, o que é que isso significa, sendo que se o sentido é o uso, como dizia o Wittgenstein, é preciso, acrescento eu, acrescentar o contexto. Porque se falarmos de Portugalidade sem mais, leva-nos a Algo redutor. completamente redutor, retórico, E com vários estereótipos também. completamente, Estereótipos redutores. associados, obviamente. Portanto, mas basta ver, por exemplo, o discurso da coordenadora do 10 de junho este ano, uma médica Eu vi no seu na Facebook. Madeira. Ela falou em estender a Portugalidade. Ora, o que é estender a Portugalidade? Nós, quando temos uma lógica, o Humberto Eco dizia que a dimensão ética entra em cena quando entra em cena o outro. Portanto, nós só temos consciência de nós quando o outro está perante nós. A Portugalidade equivale a quê? Olhar para o outro para nos vermos a nós próprios, é como se fosse um espelho. Isso é colonialismo, portanto, e nós temos que entrar numa diversidade. O outro, portanto, tem as suas próprias características. Estender a Portugalidade, eu não sou propriamente nenhum missionário nos descobrimentos a andar a propagandear a religião católica, quer dizer, perceberam a imagem, não é? Não, portanto, acho que Portugal é um país com tanta cultura, com tantos anos em cima, que não precisa, digamos, de andar sempre com essa lógica, como diria o Eduardo Lourenço, portanto, que Portugal tem uma hiperidentidade, dizia ele, por ter um déficit de identidade real que compensa no plano imaginário. Isto é fantástico, esta frase. Portanto, tem um déficit de identidade real, por isso é que sublinha, carrega nas tintas de Portugal, da Portugalidade, para, enfim, em termos Projetar. simbólicos, se projetar. Portanto, isto vale o que vale, portanto, mas eu gosto muito desta interpretação, que só o Eduardo Lourenço, enfim, conseguiria, enfim, buscar. Sendo certo que quer o lusotropicalismo, quer a Portugalidade, quer a lusofonia, são termos hiperidentitários em termos de escrita, remetem todos para Portugal. Sendo certo que os contextos são diferentes, como eu disse, o lusotropicalismo forjado pelo Gilberto Freire e utilizado, enfim, eu critico o lusotropicalismo que foi apropriado pelo Estado Novo, porque essa quase teoria, como alguém lhe chamou, é muito mais do que isso, obviamente. Portanto, é apropriado. Sendo certo que um dos últimos trabalhos que eu fiz, que deve estar para ser publicado nos próximos 2 meses, foi a análise à luz do lusotropicalismo das intervenções, não só dos discursos, das intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no primeiro mandato, entre 16 e 2021. E como vaticinava a historiadora Cláudia Castelo, já em 99, penso, ela que é especialista em lusotropicalismo, é paradigmático, é mesmo exatamente aquilo que ela pensava. Portanto, é a reapropriação do lusotropicalismo, que eu recuso naquela lógica de colonização doce associada à lusofonia, que tem que se fazer essa quebra, mas é a adaptação, digamos, de uma tal confusão conceptual que degenera depois em que Marcelo Rebelo de Sousa diz que quando somos bons somos os melhores, portanto isto tudo tem uma matriz. Qual é a matriz? A excepcionalidade portuguesa.
que é tão excepcional, eu não sou menos patriota por causa disso, que eu vou dizer, que é tão excepcional como a dos outros povos. Nós é que olhamos para ela com os nossos particulares óculos, porque somos portugueses, obviamente. Não é verdade? Portanto, os ingleses também terão um sentido, também tiveram um império, os franceses também, os espanhóis também, portanto, todos têm as suas idiosincrasias relativamente a essa situação. Não obstante ter havido um Gilberto Freire que tenha escrito a forma particular de estar no mundo do português, mas o que é uma forma particular de estar no mundo do português? Os portugueses são todos iguais? Não. Portanto, não pode ser reificada esse estereótipo do que é o português. O que é que diz a Constituição? O português é aquele que tem nacionalidade portuguesa. Pode não ter nascido em Portugal. Pode nem sequer ter... Ligações? Que sim, exatamente. Apesar de ter que fazer aquele teste, acho que existe, sobre alguns conceitos associados a Portugal, alguns dados relativamente a Portugal, também mal era, não é? Portanto, mas pode não ter nenhuma associação ou ligação a este nível afetiva. O que é isso da associação, a ligação afetiva? Tem quando muito, pode ter de asilo, pode vir depois a tornar-se, digamos assim, isso. Portanto, isto leva-nos tudo, eu tenho a mania de desconstruir tudo, como já reparou, não é? Portanto, para perceber de que é que estamos a falar em cada momento, porque senão pode ser perigoso e equívoco, como no caso da lusofonia, quando falamos eu falo com particular à vontade sobre a lusofonia. Eu sou um defensor da lusofonia, mas convicto, não obstante, enfim, não ter problemas em admitir que ela se pode tornar numa utopia, ou como Miyakoto escreveu num ensaio, E se Obama fosse africano, e outras interinvenções, que se pode tornar numa lusoafonia. Ele também adaptou aquilo que disse o Bernard Shaw sobre o inglês, neste caso o português. Em português nos desentendemos, e ainda bem, quer dizer, porque não há unanimidades, e isso é que é importante, isso é que é diverso, isso é que caracteriza, digamos, uma matriz de cidadania que deve estar subjacente a cada cidadão, passa a redundância, e é neste caso que eu digo que é isto o português, não, é isto que eu penso que deverá ser uma prática de cidadania levada a cabo por portugueses, pronto, muito bem. Agora, quando olhamos com nostalgia para determinadas particularidades, nomeadamente para essa colonização doce, ora vamos desconstruir isto e perceber claramente como é que pode haver uma colonização doce. Se existe um povo que é colonizado por outro, há alguma doçura nisso? Há amargura, quando muito, e portanto, há revanche, eu não gostava de ser colonizado por ninguém, mesmo que se alguém me desse repulsados e rádios, como foram os indonésios em Timor, quer dizer, está a entender, portanto, não pode existir, isso só para dizer que nós temos particularidades que outro povo não tem, é muito discutível, portanto, generalizar esse tipo de situação. E eu estou a dizer isso. Aqui ao meu lado, um vizinho pode discordar completamente daquilo que eu estou a dizer. E isso é que nos faz dar passos em frente, acho eu. E esses passos em frente vão precisamente porque há aqui uma lusofilia também, há aqui um amor pelo termo e por aquilo que é português, e se calhar depois vai dando também origem a várias opiniões, porque nós realmente, o Vítor já falou aqui de várias questões, mas o que é facto é que nós associamos sempre a lusofonia ao luso, ao que é ser português, mas e depois temos a fonia, não é? Portanto, passamos pela língua, todos falam português, mas há mais questões, temos que realmente fazer essa diversificação com essa lusotopia, mas eu acho que também há aqui uma lusofilia, porque há um amor, e isto de quem fala de Portugal somente, há aqui, nota-se uma lusofilia, portanto, defender aquilo que é português. Portanto,
para si, nos seus estudos, a Portugalidade entra em conflito com o termo lusofonia, até porque a Portugalidade É um contrassenso mesmo. E falou há pouco realmente também desse contrassenso de Manuel Alegre. Nós todos nos lembramos que na propaganda nacional de Estado Novo, aliás, foi uma estratégia, né? Quando as províncias passaram a ser ultramarinas, afinal já não temos colónias, isto são Claro. províncias ultramarinas. Mas Exatamente. todos nós nos lembramos do que estava aí inerente, quando nos lembramos daquele mapa, Portugal não é pequeno, em que realmente Claro, vemos Angola e Moçambique na Europa, né? Como expansão de claro. Portugal, vemos aí essa propaganda. Falou dos anos 50 e 60, quando entrou a Portugalidade, e eu estava a ouvi-lo e lembrei-me da Expo 98, não sei, aí já podemos falar também do que é Portugalidade, mas lembrei-me também, ainda no Estado Novo, de uma exposição também de propaganda nacional sobre, que era qualquer coisa como o mundo português, portanto Exposição do mostrar, Mundo Português de 1940, sim. portanto, a Tinha havido uma antes, Portugalidade, antes no Porto, exatamente. eu vejo aí Portugalidade, tanto por volta de Sim, mas 1940. pois aí sim, aí havia Portugalidade. Eu vou A explicar Expo porquê. 98, já vamos entrar mais na diversidade, nessa Claro, lusofonia, nessas claro. tentativas, mas depois, e já vai comentar, Nem tínhamos os nativos em exposição como na exposição do mundo português. Estavam ali tipo no zoo, a ser observados, digamos, exatamente, pela metrópole, digamos assim, em contraciclo com o que se passava no mundo, nomeadamente na Europa, que havia uma guerra mundial. Aqui existia, o Saint-Exupéry escreve sobre isso, portanto, aqui existia o delírio total, estava tudo bem, não havia problemas, mas havia fome, havia outras coisas, portanto, sim, é mas propaganda do regime. O sim, António sim, Ferro, sim, uma pessoa, é um case study de como as coisas se devem, portanto, fazer em termos de comunicação estratégica. E não é por acaso, e já agora permita-me, que a comunicação estratégica, portanto, faz muito assentar as suas dinâmicas na Portugalidade. Eu tenho um vício que é tudo o que aparece, portanto, em termos de investigação. Um bom vício, que tem a ver com tudo o que aparece em termos de Portugalidade, lusofonia. Portanto, o Google separa-me exatamente tudo, portanto, eu depois arquivo. E depois escrevo sobre isso mais tarde, quando consigo, como o Bourdieu, meter em caixinhas, portanto, por temáticas específicas. E a temática específica da Portugalidade é a comunicação estratégica neste momento. É a marca Portugal. Se, como muita gente diz, e não sou só eu, fosse possível reduzir Portugal a uma marca, uma dinâmica cultural. Portanto, isto é muito. Não podemos simplificar determinadas coisas. E a comunicação estratégica, para além de carregar nas tintas da marca Portugal, porque Portugal para eles é uma marca, vai para a Sacos, mas vai para a Superboc. Ambos com campanhas sobre Portugalidade ao mesmo tempo. Aparece uma marca de sapatos, assenta na Portugalidade, porque depois vão buscar as coisas mais recônditas. Esta semana eram cápsulas de café, assentes na Portugalidade. Ora, como é que porque é tudo feito em Portugal. Ora, eu posso corrigir naquela iniciativa Portugal Sou Eu, que há uns anos o Expresso trazia o ex-ministro da Economia, Mateus, portanto, a discorrer sobre essa situação, e depois aparecia uma empresa de Bragança que produzia enchidos, portanto, que, segundo o jornal, era 97% de Portugalidade. Isto é o paradigma de ridicularizar isto como aos contemporâneos, como aqueles sketches que eu falei há bocado. Porquê? Porque todas as carnes e quase tudo, portanto, os temperos eram portugueses, à exceção das especiarias que eram espanholas, eram 3%. Isto é ridículo. Um presunto, por exemplo, tem 97% de Portugalidade. Ao que chegamos, quer dizer, isto deixa ficar mal a própria Portugalidade, acho eu. Não havia necessidade, como diria o Diácono Remédios, não é? Quer dizer, e é por isso é que eu digo, às vezes é um falar por falar. É um nada que é tudo, não como um mito, porque a Portugalidade não é nenhum mito, e os mitos deixaram de ser e deixam de ser progressivamente aqueles que fizeram assentar a própria Portugalidade, como
o Condestável, por exemplo, há um livro sobre a Portugalidade e o Santo Condestável, e vêm para o encontro do Ronaldo, da Marisa, portanto, os mitos vão evoluindo, como evolui a própria sociedade, não é verdade? E é engraçado que, para falar, digamos, dessas lógicas de Portugalidade, eu estudei também o recorte, digamos, messiânico, portanto, que está associado à própria Portugalidade. Há cursos de Portugalidade que eu descobri onde esse messianismo é passado, onde até a simbologia do Portugal, portanto do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, é tida em conta porque é que foi escrito como grau, portanto, e a partir daí desenvolve-se, digamos, essa retórica. Ora, não há nada como invocar, por exemplo, um dos maiores historiadores portugueses, que é o José Matoso, que sobre isso diz que há duas maneiras de olhar para esta situação. Ou com messianismo, com grandes, ou então para os factos, que deixam isso tudo de lado. O José Matoso, estamos a falar de uma pessoa que, portanto, tem um enquadramento que tem que ver com monge, etc. Geral. Exatamente, quer dizer, é uma pessoa, portanto, isto tudo nos diz de tal maneira que o que é Portugal. Há muita gente que discorreu sobre o que é Portugal. Ainda recentemente, na TSF, havia um concurso anunciado com prémios, não sei se era da Sociedade de Geografia Portuguesa, sobre quem escrevesse sobre o que é Portugal. Ganhou uma professora, já não sei de onde. Eu recortei isso naquela dinâmica Google que eu falei há instantes. Mas o que é Portugal? O José Matoso, outra vez, portanto, conta num livro dele, que eu uso como epígrafe exatamente para o meu livro, assim, ia a navegar junto da Póvoa de Varzim, portanto o rei, acho que era o Dom Manuel, já não posso precisar, encontra uns pescadores. Oh, meus senhores, vocês de onde é que são? São da Póvoa de Varzim? São de portugueses? Não, somos da Póvoa de Varzim. Quer dizer, estas lógicas, não é, são muito interessantes e podemos dar um salto já, nomeadamente para o governo da Troika, e ver o que é que acontece no quadro do governo da Troika, que eu estudei isso. Numa altura em que Portugal está sob assistência externa, vamos ver a imagem do salto, portanto, estes pescadores que são da Póvoa do Varzim, estamos sob assistência externa e os governantes determinam andar com o pino da bandeira. O Lobandunes escreveu sobre isso, portanto, e todo o lettering, aí sim também estudei, mandaram-me o briefing da própria campanha publicitária, todo o lettering do governo era governo de Portugal, portanto, que este governo utiliza, mas com outra designação, que eu agora não posso precisar. Mas tem toda uma lógica subjacente que está nesse briefing, não é? Porque é que se faz assim? Primeiro, para haver uma dinâmica visual associada a todos os ministérios. O Ministério da Agricultura não pode ter um lettering visual diferente do Ministério das Finanças, portanto tem que haver um headline, não é? Portanto, acho que sim. Mas depois por trás disso está uma série de retóricas. E depois, claro, porque é que a Portugalidade, por exemplo, não está nos dicionários de referência portugueses? Não está por uma razão, a meu ver, muito simples. Está o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, coordenado pelo professor Malaca Casteleiro, não tem nenhuma entrada com o termo Portugalidade, nem o AIS da língua portuguesa, aquele dicionário. Mas é engraçado, o dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, coordenado pelo professor Malaca Casteleiro. O professor Malaca Casteleiro faz um texto, um prefácio, a propósito de um livro do Mário Cláudio, onde em 3 páginas utiliza 3 vezes a palavra Portugalidade. E ele era o coordenador do dicionário, onde nenhuma vez entra essa palavra. E a propósito desse dicionário, que saiu em 90, acho eu, ou em 2000, já não posso precisar, o CDS, na altura, faz um voto de congratulação, ou lá o que é,
sublinhando a Portugalidade do dicionário, que não traz uma vez uma única palavra sobre Portugalidade. São casos interessantes, não é? Obviamente, mas dão que pensar, obviamente, portanto, e dão que pôr em questão uma série de lógicas que estão associadas ou não. O Onésimo Teotónio Almeida, portanto, é muito terra a terra relativamente a essas matérias. Portanto, mas fala, por exemplo, da opção da Portugalidade, aquele livro que ele publicou em 2015 também, ou 17, peço desculpa, onde não usa uma vez a palavra Portugalidade, portanto, para além de todas essas lógicas. Não obstante, ele tenha escrito e tenha dito que é a partir de Vitorino Nemésio, nos anos 30, penso eu, com a palavra açorianidade, que vai buscar a Portugalidade, o que eu discordo, porque os Açores são uma ilha, tem muitas particularidades, nomeadamente geográficas, portanto, nomeadamente comportamentais, que ele diz que decorrem exatamente desse clima. Os galegos têm a morrinha, portanto chamam-lhe a morrinha. Os cabo-verdianos têm a morabeza, portanto, coisas muito... Exatamente, particulares. Pois, porque estas questões, realmente, o Vítor já falou várias vezes de identidade, é que estamos a falar da identidade, e mais uma vez uma identidade ferida, que pode ser a identidade de francófonos, de anglófonos, ou dentro do Brasil, de Cabo Verde, mas de facto vamos buscar essas questões, que também depois são tocantes à etnia, à raça, mas aqui eu acho que o ponto essencial é a identidade, que está por detrás tanto da lusofonia como da Portugalidade, sendo que ainda muitos, e é por isso que estamos aqui hoje, o meu objetivo principal também de estarmos aqui a conversar hoje é desmistificar um pouco a confusão que ainda se faz, na minha perspectiva, entre lusofonia e Portugalidade. Sim, acho que devem ser termos completamente separados. E eu até, se me permite, eu aproveito, ainda não tive esta oportunidade, mas isto das jornadas acaba por ser às vezes também muito confuso, porque a minha ideia foi precisamente pegar no 10 de junho e desmistificar, porque ainda há quem veja essa Portugalidade associada ao 10 de junho. Sim, porque era um palco onde ela enfim, dançava, portanto, na altura do Estado Novo. E não é por acaso, e já agora permita-me, que em 94, só em 94, é que ela entra na dicionarização mainstream da Porta Editora, nomeadamente que utilizamos nas escolas secundárias, por exemplo, e aí dizendo que a Portugalidade é um recorte verdadeiramente português. O que é isso, verdadeiramente português? Eu não sei o que é. É capaz de me dizer o que é verdadeiramente português? Não existe. Por isso E é que eu isso é digo. mais chocante ainda, porque quando falamos da era da globalização e tudo bem, Portugal, e isto agora quase que é aqui um disparate muito grande no conceito que estamos a dizer, mas quando Portugal é um país pequeno, somente a nível geográfico, para não estarmos aqui a debater será que Portugal é um país pequeno ou não é. Se olharmos, por exemplo, para uma França há aí também a identidade ferida e já com uma larga história, mas nós hoje em dia olhamos para 10 franceses, um é francês, os outros Claro, não são. E em exatamente. Portugal, tudo bem, Mas ainda, não tem esses esqueletos no armário, como mas costuma poderá, dizer. poderá Tem outro vir tipo a de ter, porque problemas, de não é? facto, se olharmos para uma Lisboa, para um Porto, aqui eu estou no Algarve, portanto, claro que as pessoas se deslocam, portanto, isto depois também vai tocar a migração e tudo o que é discutir a identidade hoje em dia, na era da globalização, Claro, é isso. já é, na minha opinião, um contrassenso, mas tem que haver lugar, de facto, para estas discussões para desmistificar. E eu estava a dizer que realmente o meu objetivo principal de organizar estas jornadas é que não poderia ser só atividades, conteúdos relacionados com o Portugal, com Camões e Claro, com as comunidades portuguesas. exatamente. Porque para mim as comunidades portuguesas, nós quando vamos para fora, somos mais do que português. E há pouco estava a falar de às vezes nascermos em Portugal, de não termos depois origens, comigo passa-se o contrário, eu nasci na França, a minha nacionalidade é portuguesa, mas eu não sou só portuguesa.
claro, Muito pelo contrário, portanto, essas questões todas de facto são importantes e as jornadas, o meu objetivo é mesmo esse, é promover interações entre todos os países, mas aqui não há só CPLP, ao claro. mundo, a ideia destas jornadas é chegar ao Não, mundo, porque ser português é isso também. exatamente. E a CPLP, a meu ver, é muito meritória, portanto, a sua criação é em 96, mas não é nada boa para a lusofonia, Porque é por exemplo. política, é uma organização, Sim, tem eu tem sei que houve, finalidades que acabam por ser. houve terminações muito, muito grandes, nomeadamente a nível do Instituto Camões, de acabar com a palavra lusofonia, ainda nestes governos socialistas, portanto, ainda recentemente. Isso foi dito a alguém que eu conheço muito próxima, pela antiga presidente do Camões. Uhum. Portanto, há terminações nesse sentido. Lusofonia, o que é isso, lusofonia? O Onésimo do Teotónio Almeida, como eu dizia há bocado, portanto, é muito prático a esse nível. Não quisermos chamar lusofonia, chamamos de outra coisa qualquer. Não é relevante. Quer dizer, é relevante é que as pessoas se entendam, que comuniquem, portanto, que troquem, que, enfim. hum, eh, eu estive no final de 2018 em duas missões de investigação em Moçambique, em Maputo. Onde, porque ir aos locais, move-nos também e mexe-nos com a cabeça, obviamente, atendendo ao contexto, com tudo aquilo que eu levava no meu, no, na minha investigação. Cheguei lá, eles não têm complexos nenhuns como nós temos, nenhuns, absolutamente. Tanto é assim que eu cheguei a Maputo, fui ao hotel, peguei num táxi, era um sábado, peguei num táxi assim, olha, quero fazer uma visita, uma vista de conjunto, Maputo, depois deixa-me aí no sítio qualquer, eu vou andar a pé. E assim foi. Era o Neves, o taxista, um tipo que eu voltei a encontrar depois mais tarde, um tipo espetacular. É um perfil fantástico. É aquelas histórias, portanto, que, quando a gente viaja. Então fui andar a pé. Fiz a pé Maputo horas. Cheguei ao hotel à noitinha mesmo. E então comecei a ver a estatuária. Comecei a ver, o Samora Machel tinha 9 metros e tal, na praça mais importante, onde tinha a catedral, o município, o jardim Kunduro, o jardim dos namorados, etc. Depois comecei a investigar quem é que tinha estado na altura da colonização no centro da praça. O Mouzinho de Albuquerque, com 4 metros e meio. Onde é que eu o fui encontrar? No forte de Maputo, onde está um Gungunhana também, que ele deportou. E então a primeira coisa que nos aparece à entrada do forte, quando pagamos e entramos, é o Mouzinho de Albuquerque. Quem é que estava a tirar fotografias no Mouzinho de Albuquerque? Casamentos, porque não há cavalos em Maputo. Casamentos. E duas senhoras que tinham sido madrinhas de guerra, negras. Este é o nosso Mouzinho de Albuquerque. Eles não têm complexos relativamente a estas matérias. Vamos dizer que é ignorância, seja o que for. Eu, durante um almoço de um dos congressos onde estive com uma cantora, portanto, a Amália deles, não é? E peguei na fotografia do telemóvel. Já viram isto? Casamentos no. Epá, vocês ainda não descolonizaram a cabeça, diz ela. Eu comecei a pensar, é verdade. Tanto é, quer dizer, tem lá coisas que podem ser ofensivas para alguns portugueses. Mas eu vou pôr isto não como Portugal, mas como uma atitude, enfim, de rebeldia. Por exemplo, o Salazar tinha uma estátua no centro de Maputo, antigamente. Sabe onde é que ela está? Virada para a parede na Biblioteca Nacional, de castigo. O próprio Joaquim Chissano, ex-presidente de Maputo, fala isso. Portanto, está de castigo, portanto, porque, quer dizer, isto não é uma atitude simplista. Uhum. Isto tem muito, quer dizer, pode chocar muita gente, mas não chocará também aquilo que aconteceu, por exemplo, com Gungunhana, com outros, quer dizer, isto tem duas vias, não tem uma, não é? Portanto, eu aprendi muito, portanto, a interagir com as pessoas com que eu encontrei de Maputo, não são todas iguais, obviamente, mas na generalidade, portanto,
acolhiam bem, dialogávamos bem. A língua é um shortcut, é um atalho para a gente se entender ou desentender, não é? Neste caso, para nos percebermos, pelo menos, para o bem e para o mal. Agora, existe lusofonia em Maputo? Não. Não existe lusofonia. Ou por outra, cultura lusófona. Cultura lusófona que tem os de Maputo. Entendem-nos, mas têm a sua própria cultura. Falam português, falam em português. Se lusofonia significa falar português, sim, eles têm a sua lusofonia. Em termos culturais, tenho as minhas dúvidas, até porque o português não é a língua mais falada em Moçambique, é o Bantu. Eles têm uma diversidade de... portanto, para que é que serve? Ontem estive a ler sobre isso. O Mia Couto foi entrevistado por uma pessoa que escreveu aquilo, o que eu estive a ler ontem de tarde, e explicava que o português, digamos, unia a diversidade durante a guerrilha, digamos assim, unia a diversidade, porque não falavam todos o mesmo, um era um Bantu, outros eram não sei o quê, portanto falavam em português para se entenderem. O próprio na Guiné-Bissau, portanto, foi assassinado, como é que ele se chama? Portanto, lutou o Amílcar Cabral, dizia que a melhor coisa que o Tuga nos deixou foi a língua. Quer dizer, há que pegar nisto, tenha sido língua de massacres, língua de obrigação, língua de seja lá o que foi. Estamos em 2021, vamos dar passos em frente. Passos em frente é não andar sempre a remoer, a dizer que os romanos deram cabo de Portugal. Onde é que isso já vai? O problema é que foi muito recente isto. Os romanos já foram há mais de 1000 anos, não é? Portanto, não é? E apesar de termos uma ligação destes descobrimentos, não é? Que não foi propriamente sempre doce, não é? Isto é muito recente, a descolonização, não é? Portanto, Mas essas questões que está a dizer existem, eu pelo menos sinto-as quando ando lá por fora. Aí sempre que abordo esta temática da lusofonia, vem sempre essa ideia, a colonização, e recente, não é? portanto, isso sim, e se falarmos em Timor-Leste, muito, muito recente, mas de facto é interessante nós vermos o que há de lusofonia Claro, em cada país. escolheram exatamente, tal e qual, e dar esses passos em frente. Eu escrevi um artigo científico sobre a estatuária colonial portuguesa em Maputo, Uhum. e uma possibilidade intercultural. Como é que eu, assim, este gajo é maluco, portanto, deviam dizer assim, a estatuária colonial em Maputo como possibilidade intercultural? Sim, como possibilidade intercultural, porque contextualiza, não provoca a pós-memória, que é um buraco na memória, como uma norte-americana fixou o conceito, porque assim sabem exatamente, se arrasassem com as estátuas todas coloniais, o que é que ia acontecer aos moçambicanos? O que é? E como é que isto surgiu? Apareceu assim? É o chamado presentismo, que o François Hartog, portanto, em 2003, fixou também o termo, dizendo que tudo o que é da história é transformado em história contemporânea. Parece que tudo começou agora. É o caso da Portugalidade. É assim, vamos utilizar a Portugalidade. Sim, senhor, mas vamos dizer assim, atenção, eu utilizo o contexto, é este, porque senão há equívocos. Eu quando falo da lusofonia, por exemplo, eu tenho um amigo, quando eu publiquei o livro da Portugalidade à lusofonia, o título, isso é ranço colonial. Disse-me logo, estamos a falar de um professor universitário. E eu, é ranço colonial, olha, vou-te enviar o livro. Dê-me desculpa depois. É ranço colonial porquê? Por ele defender a lusofonia? Por ele demarcar... Portanto, não tem nada a ver com... Devemos é olhar para as coisas como elas são. Portanto, é o caso... assim, eu defendo a lusofonia, mas, por exemplo, há tempos, no início do ano, estive a escrever sobre o Museu de Nampula, em Moçambique, Maconda, etc. Aquilo foi criado pelos portugueses e depois houve uma passagem durante a descolonização para Moçambique. Nos 50 anos do museu, foi publicado um opúsculo onde está lá em defesa da moçambicanidade.
eu fui atrás que era a moçambicanidade para os moçambicanos. Então é assim, quando a Frelimo tomou as rédeas do poder em Moçambique, quis acabar com as etnias todas, com as particularidades étnicas. Vocês devem homogeneizar-se àquilo que é moçambicanidade. E a reclamatória, claro que mais tarde isso teve que ser alterado, nomeadamente não pegou nos Maconde, portanto, que estão no Museu de Etnologia de Nampula. E depois com uma marca sublinhada para o socialismo, porque isso é que era a identidade dos moçambicanos. Como é que era a identidade se nunca lá tinha estado? Tal é a identidade que as ruas todas, as estradas, avenidas de Maputo, ou são Júlio Nyerere, ou Mao Tse Tung, ou Karl Marx, ou Lenin. Está a ver, portanto. E onde é que está a moçambicanidade disto? Nós desconstruindo, vamos à hora e dizer assim, opá, é muito giro falar em moçambicanidade, mas esta moçambicanidade não entra na lusofonia, como a Portugalidade não entra na lusofonia, entra a diversidade dos povos que integram a própria lusofonia. Quando foi criada a CPLP, há duas coisas que eu quero retomar. O Cruz Abcacis era deputado no Parlamento. Eu estudei os discursos parlamentares desde a criação da Assembleia Nacional até à queda, com o 25 de Abril, e depois a Assembleia da República até 2011 ou 2012, com o governo de Passos Coelho. As marcas da Portugalidade. E então, com a alteração do ato colonial em 1951, entra a Portugalidade nos discursos dos deputados. Já existia a Assembleia Nacional desde 1935. Porquê é que entra em 51 a Portugalidade? Porque há uma alteração legislativa. Portugal dominha Timor, Portugal não é um país pequeno, e a retórica dos deputados, apesar de Salazar nunca se tenha referido à Portugalidade, não é? É eleito como, digamos, o pai, um dos pilares da Portugalidade no Parlamento. Portanto, e outra coisa, o Cruz Abcacis. Cruz Abcacis, a propósito das discussões que levaram à criação da CPLP em 96, diz que era preciso fixar a Portugalidade nessa instituição. Como se isso fosse possível. Portanto, está a ver ainda a cabeça arrumada lá atrás, portanto, a colonial, para continuar colonial, olhar para os outros para nos vermos a nós próprios, aquilo pronto, que eu digo, que não podia ser. Por outro lado, eu não concluí sobre o governo Passos Coelho com o pino na bandeira. Então, se nós estamos sob assistência financeira externa, o povo a sofrer imenso em termos como sofreu, o povo que sofremos todos, está a apelar à Portugalidade, à diferenciação, ao pino na bandeira. Porque nós somos. Não, aqui a Portugalidade era nós fomos além da Troika. Não sei se lembra, portanto, que o Primeiro-Ministro dizia nós fomos além da Troika. Eu não estou a criticar em termos políticos, estou a analisar fenómenos. Factos, portanto, sim. Claro, portanto, a Portugalidade entra na nacionalização da Porta Editora, como eu disse, em 94, numa altura que coincide com o Cavaco Silva a falar de Portugalidade. Entra num dia 10 de junho, eu acho que foi na Guarda, não sei se foi na Guarda, ironicamente a Guarda, digo já porquê, e diz, vamos comemorar o Dia da Raça. O Dia da Raça era no mesmo dia, mas no Estado Novo. Era assinalado, no 10 de junho era o Dia da Raça. E o Cavaco, portanto, ainda com a cabeça formatada, portanto, anteriormente foi dizer isto. O 10 de junho teve um hiato. Em 77 é retomado exatamente na Guarda. Quem é que foi falar no 10 de junho? Foi o Jorge de Sena. Jorge de Sena, que dizia muito mal de Portugal por uma série de razões, foi por escrito, portanto, o Decado de Portugal, e então tem o discurso que é o chamado Discurso da Guarda, que está publicado, onde fala do aproveitacionismo de Camões e de outras coisas literárias portuguesas. E é muito verdade, porque Camões nestas situações é o Camões, são os descobrimentos, é uma série de coisas. O Lusitano é o filho de Baco Antigo, portanto tem vários cantos na pena de Camões, e temos, sim, agora falou da literatura, também já falou de Pessoa, e quando fala Pessoa, o Quinto Império, não é, na mensagem,
ainda está muito associado ao colonialismo, portanto, Então não está, e o Padre depois nós António Vieira, perguntamos, por exemplo, como é que depois já a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que já é aquela narrativa muito sim, dinâmica, muito colorida, mas que já mostra sim, algumas sim. manchas, e essa literatura não existe, não é? O romance Desaparece. de Hugo Soares, por exemplo, que é musicada pelo Fausto, mostra exatamente que, digamos, o papel do tirano que matou a filha, portanto, e depois houve uma revolta popular, portanto, exatamente por causa desse tipo de situações que já não era normal, não era normal naquela altura. Mas eu pergunto, vamos acabar com o Camões? Vamos acabar com os descobrimentos? Não, era o que faltava. Então isso tem a ver com a nossa matriz. Então vamos, é o que eu digo, vamos, Portugal como começa agora, portanto, começa agora e voltar para trás não existe. Não é isso que vamos falar. Vamos é ter. Não é a linguagem politicamente correta, que também me causa alguma urticária. Portanto, não. Devemos dizer aquilo que é. Numa, Portugal não teve escravatura. Claro que teve escravatura como os outros, era diferente dos outros. Então, se era diferente dos outros, não podia viver nem na comunhão internacional. Se assim fosse, existia a Inquisição e coisas que o valha, quer dizer, não, portanto, temos é que perceber, dizer assim, este país não foi esclavagista. Foi esclavagista. Vamos tentar perceber as coisas, porque se o Padre António Vieira está, e muito bem, numa estátua fixado em Lisboa, está muito mal o seu enquadramento com os índios, que parece paternalismo. Quer dizer, nós temos que perceber como é que a sociedade evolui. Vamos pôr no ponto de vista de um brasileiro. E o Padre António Vieira escreveu muita coisa, o próprio Fernando Pessoa defendeu o fascismo em escrita, mas e daí? Vamos agora vilipendiá-los por causa, sendo os maiores vultos da cultura? Temos que os contextualizar. O contexto é Exato. fundamental. Portanto, e deixar-nos. Eu não tenho partilho ideológico com nada, absolutamente. Na minha investigação de doutoramento, fiz a investigação e ao lado, pus o simbólico, aquilo que eu não, como já percebeu, não, mas está aqui, existe, isto existe. Não vamos olhar para ali como fazia quem? Os stalinistas, como fazia quem? O Estado Novo. Portugal pela positiva. Eu quando ouço Portugal pela positiva, lá está, uma coisa da sociedade civil, da comunicação estratégica, faz-me logo lembrar o Estado Novo, porque o Estado Novo não dava notícias más. Tudo o que acontecia em Portugal era bom, é o Portugal pela positiva. Eu não consigo, como fui jornalista, não é, muitos anos, os factos são sagrados, os comentários são livres, é uma máxima anglo-saxónica do jornalismo. Portanto, não devemos olhar para o lado, não devemos, tudo é problematizável. Como dizia o Locke, até a ideia de Deus é problematizável e ele era um devoto, quer dizer, não é isso que está em causa. Devemos, enfim, trocar estas ideias, isto é que é fundamental. Eu espero que alguém que me esteja a ver e diga assim, eu não concordo com ele, mas fez-me pensar, quer dizer, O objetivo é assim, esse, exato, assim, despoltar reflexões. assim como eu vejo alguém que não. Quantas vezes eu vejo horas de coisas para mim que não. Mas para perceber tudo, nós não devemos só olhar para aquilo que achamos que é o dever ser, não. O mundo é feito da diversidade, desta diversidade e de outra diversidade qualquer, porque. eh, porque porque homogeneização é que não. Portanto, se não estamos num Big Brother, estamos naquilo que do 1994 de George Orwell, não é? Todos os animais, o Animal Farm, todos os animais são iguais, mas há animais mais iguais que outros, dentro de toda a lógica, a crítica ao stalinismo, obviamente. Que até apagava aos amigos quando se zangava com ele as fotografias, portanto o Stalin, quer dizer, está mais provado, matava os próprios amigos quando não concordavam com ele. Isto, quer dizer, sendo comunista, sendo de extrema-direita, é uma coisa que tem a ver com direitos humanos, com cidadania, não é com política. A política, a mim, eu já fiz política, já trabalhei em política, mas quando estou a falar destes tipos de situações, estamos noutro patamar. Não estamos na política, isso, não é? Portanto, não é? Isto tem um lastro muito maior, sendo certo que a Portugalidade não é de direita nem de esquerda.
Portugalidade, portanto, não obstante os discursos parlamentares que eu mapeei estarem mais à direita parlamentar, mas a esquerda parlamentar também os usa bastante. E quando olhamos para o slogan, por exemplo, do Partido Comunista, por uma política patriótica e de esquerda, não é verdade? Quer dizer, O conceito não aparece explícito, mas anda por muito lado, ou pelo menos está no espírito e transparece. Estamos por isso aqui é a que eu falar digo, de um conceito muito apegado à língua, não é? Mas estamos a sim, falar é sim, de linguagens, ao fim e ao cabo. linguagem, exatamente. Como a lusofonia não é uma língua, tem que ser linguagens, e eu entendo também esta Portugalidade, não com o conceito mesmo de Portugalidade, que tem que aparecer, mas ele aparece porque tem várias linguagens. Eu deixo isso fixado na minha tese de doutoramento. Para acabar com a hipocrisia de não existir, digamos, um conceito fixado na dicionarização. Já O Spínola qual, também queria ter fixado isto, tinha essa não, vontade ele de. descreveu, o Spínola, comprei esse livro, eu li todos os discursos de quando ele era governador da Guiné, chama-se, está aqui atrás, o livro com 700 páginas, chama-se Por uma Portugalidade Renovada. Portanto, antes de Portugal e o Futuro, o tal livro que foi mais importante para a Revolução. Mas o que eu ia dizer, para acabar com essa hipocrisia, sobre a Portugalidade, é a Portugalidade, não é, não, eu decidi fixar um conceito cunhado por mim na minha tese de doutoramento. Portugalidade é igual a patriotismo. Sendo que o patriotismo vale o que vale. É mais fofinho, digamos assim, como diria o Eduardo Lourenço, do que o nacionalismo. Também tem os seus partipris, digamos assim, mas é expurgá-lo de algumas nuances que sejam assim mais, digamos, mais wide, que dão para tudo, não é? Mas dizer que é, portanto, é preocupação com Portugal, em termos de cidadania, etc., transformar, portanto, dizer, quando se fala Portugalidade, fala-se disto. O que eu noto é que sempre que se usa a Portugalidade, não tem nada a ver com isto. Nada, absolutamente. É Ia agora exacerbado. perguntar essa Portugalidade, que então é igual a patriotismo, em que medida é que pode levar perigos para a lusofonia? Não, não, é assim, é interessante, Perigos, porque tem que eu ver sei, precisamente com as interpretações que eu as pessoas percebo, fazem. Ou seja, há aí eu uma percebo. tentativa de patriotismo, mas o patriotismo será que também coloca em causa aquilo que as Quando, pessoas veem ou querem ver da lusofonia, Vítor? eu percebo, um caso paradigmático, na tomada de posse do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, estavam os presidentes, os convidados, entre eles o Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique. Então, a páginas tantas, o Marcelo Rebelo de Sousa falou muito bem sobre o colonialismo, sobre os descobrimentos, pela primeira vez, uma coisa arejada, assim, muito bem. Mas depois fala, nós somos um povo de soldados. Quem escreveu isto? Quem foi? Mouzinho de Albuquerque, Moçambique, Maputo, que dizimou uma série de gente. Ora, isto com a presença do presidente de Moçambique ali, quer dizer, não foi pensado, de certeza absoluta. Quer dizer, nós Pois. temos que pensar no outro. Ele estava numa de Portugalidade, mas com convidados. Por isso é que o Mia Couto, em Moçambique, diz uma coisa, em Portugal diz outra. Também não acho muito bem, não é que eu adoro o Mia Couto, não é isso que está em causa, mas, quer dizer, dá-nos que pensar, não é? Uh, uh, são temas muito sensíveis, e são sensíveis, eu continuo a dizer, devido à proximidade temporal do corte que houve. Quando nós não temos problemas desses com os romanos, nenhuns. Aqui em Braga, por exemplo, dá-se um pontapé numa pedra, aparece um achado romano. Portanto, Uhum. passo o exagero. Não há problemas desses, sendo certo que os romanos tinham escravos, uma série de coisas, mas aqui evocam-se os romanos. Não tem a ver com a história do país. Agora vai-se, quer dizer, no mais recente, porque é que as estátuas de Charlottesville foram derrubadas? Isto começou em 2017, acho eu, já não posso precisar, e depois deu origem ao Black Lives Matter e coisas assim.
Porque as estátuas que foram derrubadas foram feitas depois da Guerra da Secessão, depois de que não deviam ter sido feitas e foram contestadas durante tempo em surdina, foram finalmente deitadas abaixo por quem achou que aquilo era uma calúnia já depois de estar em liberdade. Era como, por exemplo, edificar agora uma estátua ao Salazar. Quer dizer, é uma coisa completamente anacrónica, não é? É isso que temos que perceber. Claro que foram feitas muitas coisas que não deviam ter sido feitas, acho eu, mas há aqui, digamos, uma linha ténue entre aquilo que é a lei e aquilo que é o artivismo, chamam-lhe artivismo, que é um termo ainda não muito fixado em termos de ciências sociais e humanas, mas tem a ver com investigação-ação. Por exemplo, nós aqui em Braga temos a estátua do Cónigo Melo, portanto, Cónigo Melo pertenceu ao MDLP, portanto, à rede bombista, do Spínola, etc. Que dizem que esteve por trás da morte já há quem escreveu bastante sobre isso, investigou, morte do Padre Max, um padre da UDP em Vila Real. Ora, a estátua está constantemente a ser pichada. Dizem-me assim, é vandalismo ou artivismo? À luz da lei, é vandalismo, porque viola é um crime público, não é Claro. verdade? Mas não podemos olhar só por esse lado. Imaginemos Temos que ver o que porquê quem disso era acontecer. familiar, por exemplo, do Padre Max, quer dizer, mas isto não é justiça, isso é como os cowboys, quer dizer, resolve-se. Pronto, mas eu percebo, tem que se entender este tipo de lógica. Tanto é que a gênese da estátua é um bocado também complicada, com o agremado do próprio Partido Socialista na altura, enfim, que também já escrevi sobre isso, também vale o que vale. Temos é que perceber, portanto, há países das antigas repúblicas socialistas do leste que chamam-lhe o campo das estátuas, acho que é na Checoslováquia, que estão as estátuas de Lenin, Stalin, por aí fora, todas visitáveis, lá está, num sítio com enquadramento, tem contexto, é como no forte de Maputo, onde se diz quem era o Mozinho de Albuquerque. O que é que fez o Mozinho de Albuquerque? Onde é que estava aquela estátua? Está lá tudo escrito, isto é o contexto, isto é fenomenal. As pessoas, não é por falta de informação que não vão saber a história da própria cidade de Maputo. Não é agora retirar uma estátua e já está. Não, quer dizer, não é isso que está em causa. Nós temos que perceber todas as lógicas. Mas isto não é consensual, que eu estou a dizer. Isto sou eu que penso assim. Posso ser criticado? Posso, muito bem, ser criticado, mas eu penso assim e não sou propriamente uma pessoa que não leu sobre o assunto, tenha uma opinião própria sobre isso. Nunca militante. Opinião, a investigação, a ação, eu percebo-a, mas tenho alguma dificuldade em fazer isso, porque aquilo não é uma clubite. Eu visto a camisola de um clube e grito até a exaustão e até vejo um penalti onde não existe, etc. Aqui não pode ser assim. Não, assim, só posso dizer uma coisa sobre a colonização doce. Não posso dizer que é doce porque nenhuma colonização é doce, ponto final. Independentemente das boas intenções do Gilberto Freire, que a páginas tantas começou a escrever para pago pelo Estado português, quer dizer, isso já é como fazer pareceres constitucionais à la carte, como há pessoas que a gente conhece que faz. Quer dizer, por exemplo, no funeral do Mário Soares, o atual Presidente da República, Mário Soares, que acabou com a Portugalidade do Estado Novo, lutou, esteve preso no Tarrafal. Num discurso de 3 minutos ou 2 minutos, o Marcelo Rebelo de Sousa fala 8 vezes em Portugalidade. E mais, diz que o Mário Soares foi um construtor de Portugalidade. Ora, eu entendo aqui o que é que ele quer dizer, mas é de muito mau gosto. Uma pessoa que ajudou a derrubar o regime, a Portugalidade, que era a marca do regime, ser associada a ele. E agora pergunto, porquê é que os capitães de Abril nunca foram associados à Portugalidade? Exatamente por isso, porque a derrubaram. Não obstante falarmos hoje com muitos militares de Abril, portanto, que deixam essas marcas, Carlos Matos Gomes e Companhia Limitada, falam de uma maneira que não tem nada a ver com este artivismo, pelo contrário. Há uma lucidez de quem lá esteve, de quem combateu, de quem
também teve associado, ainda que indiretamente, a alguns massacres, como o Iriamu, por exemplo, que não são, em Portugal, esses massacres não são, digamos, assumidos. O Mustafa Haddad escreveu um livro sobre o massacre de Iriamu. Eu fui ao terreno fazer investigação etnográfica sobre isso. Mas em Portugal subia-se para o lado. O Marcelino da Mata morreu no outro dia. Era diz que se assassinava, etc. Portugueses não, portanto, pretos, passa a expressão, etc. Foi condecorado pelo Estado. Mas devemos assobiar para o lado só por ele, quer dizer, naquele contexto, ter feito isso? Claro que foi um sanguinário, foi, o Mouzinho também foi, mas o Mouzinho é fofinho, ninguém liga. E este foi há pouco tempo, morreu há meses, não é? Nós temos é que perceber este tipo de coisas. Utilizar isso no discurso, há mais dificuldade, obviamente, porque nós vamos com este discurso para uma plateia da lusofonia. Não podemos, não colhe, obviamente, Pois. não se sente, não é filho de boa gente, foi há pouco tempo, mas se olharmos para isto e dissermos vamos utilizar isto para que isto nunca mais aconteça e para promovermos não a multiculturalidade, que pressupõe um domínio de uma cultura sobre a outra, mas interculturalidade, que estão todas em tese ao mesmo nível, é outra coisa. Foi o que eu fiz com o texto das estátuas em Maputo. E o pessoal ficou a olhar para mim. O que este gajo foi buscar? Foi buscar porque é que isto é que é importante. Qual é o sentido que as estátuas coloniais têm em Maputo? Dizer assim, o português e tal. Não, pá. Este tipo, olha, foi português, veio para aqui, chacinou, um mouzinho, etc. Pá, entretanto, o regime caiu, foi posto da mesma maneira o Samora com o dobro do tamanho, no mesmo sítio, quer dizer, com tiques, com uma estátua da Coreia do Norte, ainda por cima, feita na Coreia do Norte, quer dizer, tudo isto nos dá que pensar, quer dizer, as coisas são substituídas às vezes por outras que estão no extremo, mas não deixam de ser parecidas, não é Claro, e verdade? questionáveis, e acho que é mesmo, há mesmo que trabalhar esses conceitos todos. Tudo o que diz é muito interessante e, de facto, oxalá que muitas pessoas vejam o que está a dizer, que o ouçam, que esses pareceres saiam do Minho, saiam da Universidade do Minho e que cheguem a todo o lado. Já falou de várias possibilidades da Portugalidade, ou de várias interpretações. Eu perguntava-lhe, indo ao encontro da sua tese, quais são efetivamente as possibilidades da lusofonia, porque aqui também há muitos contrassensos na lusofonia. Estava a falar, por exemplo, fala muito de Moçambique, Moçambique leva-nos aos PALOP, mas os próprios PALOP levanta-nos aqui uma questão, isto restringe, não é? Porque se olharmos para a CPLP, não é? Claro, sim, Para a sim. dita lusofonia, Basta depois logo olhar temos para o os Brasil como PALOP, maior, não é? e isto pode ser entendido como um aspecto geográfico, muito bem, países de língua portuguesa na África, tudo bem, mas estamos, de alguma forma, a restringir aqueles 5 países e estamos a restringir a negritude dentro da lusofonia. Depois disso, uma questão também muito interessante, que me é muito cara, que é a parte da interculturalidade. De facto, também temos que falar da multiculturalidade e ir para além dela, porque não nos adianta estarmos a falar de culturas múltiplas se não há interações, se não há Claro, entendimento, se não há claro. encontros e, obviamente, pouca gente também fala disto, mas tem que haver interculturalidade, porque não adianta estarmos todos juntos ao pé uns dos outros, se não há interações, não há depois esses entendimentos e há mais Exatamente. bloqueios. Não sei o que acha disto, e talvez para nos dar a sua resposta, de acordo com a sua investigação, de afinal, quais é que são as possibilidades da lusofonia. E hoje ainda, 13 de junho, não é? Porque a lusofonia penso que foi tendo várias possibilidades, ou vai tendo várias possibilidades, mas isto também vai mudando, porque a sociedade vai dando essas possibilidades, sejam entendimentos políticos que nos chegam a nós, como nos deu vários exemplos que nos ilustrou, porque chega-nos à nossa casa, de facto, esses discursos políticos, seja o facto de nós irmos, de facto, a Moçambique, vamos a Maputo, não sei, vamos à praia, vamos a Uhum. Brasília, e estas coisas, nós enquanto o outro, o português, sentimos, porque a lusofonia sente-se de forma diferente.
O que é que acha? Exatamente, exatamente. Primeiro, portanto, vou retomar aquilo com que iniciei. A lusofonia é um conceito pós-colonial. Ponto 2, não é lusofonia, mas deve declinar-se no plural. Lusofonias, porque em cada espaço, lá está, a minha pátria não é a língua portuguesa, a minha pátria é a minha língua portuguesa, é de cada um. Aí está a própria diversidade. Um, se utilizar a lusofonia para desenvolver projetos em comum de um povo que teve, digamos, que tem um cruzamento ancestral, portanto, com Portugal, muito bem. O Achille Mbembe, portanto, um africanista, não concorda com isso, diz ele. But having a past in common does not necessarily mean sharing it. Portanto, ter um passado em comum não significa necessariamente. Claro que não, é lógico que não. Como diz o outro, seja bem-vindo quem vier por bem. Quer dizer, isto não é a martelo que se faz. É, as trocas, por isso é que as minhas trocas são feitas fora do institucional, fora da CPLP, fora, enfim. Claro. Agora haja passos em frente, finalmente parece, quer dizer, apesar de haver algumas atitudes relativamente da própria CPLP que me custam a entender, nomeadamente do foro estratégico, que tem a ver com a Guiné Equatorial pertencer à própria estrutura, acho que é um contrassenso, mas não sou só eu que digo isso. Por outro lado, portanto, ainda estamos em aprovação, agora vai ser recentemente ratificado em Angola, na cimeira da CPLP, a mobilidade, que é uma coisa fantástica. Portanto, eu não venho cá defender o passaporte da CPLP, não, quer dizer, não vamos entrar em delírios que podem chocar com Schengen e coisa que o valha. Vamos ser mais práticos, vamos dizer que é importante essa mobilidade, até para conhecer, portanto, residências artísticas de angolanos, por exemplo, aqui, quer dizer, e vice-versa, portanto, e portugueses, quer dizer, acho isso fantástico e não haver, digamos, esses constrangimentos que costuma haver relativamente ao cidadão estrangeiro, porque somos cidadãos estrangeiros, claro que somos, mas podemos ser muito mais que isso se houver acordos do ponto de vista institucional, obviamente. E uma forma de lapidar, e volto ao José Eduardo Agualusa, ele consubstancia num texto que assinou no Expresso, em 2019, sobre a lusofonia, que não obstante se refere à polémica da palavra, não é? Sustenta que a língua portuguesa é uma construção conjunta de todos aqueles que a falam, sendo que isso acontece há muitos séculos. Pelo que aprisioná-la às fronteiras de Portugal, ou de Angola, ou do Brasil, seria mutilá-la, roubar-lhe memória e destino. Mais a mais, como refere, com o colapso do Império, o português libertou-se. É nessa língua livre que eu me reconheço e é por ela que eu luto. Isto é fantástico. Isto, eu não diria só o José Eduardo Agualuz é que escrevia isto. Não, quer dizer, é por aqui que deve ser o caminho. Houve um império, houve, sim senhor, ok, tudo bem, mas não estamos aí, já não estamos aí, não estamos aí, portanto, vamos, senão não saímos do sítio, enfim, se as circunstâncias mínimas para conversar têm que extravasar todos esses ressentimentos, têm dois lados, como eu disse há instantes. Ressentimento português por ter havido guerras de libertação que levaram à libertação, ressentimento do ex-colonizado devido, enfim, à subjugação pelo colonizador português. Quer dizer, isto, se vamos entrar neste tipo de lógicas, não saímos daqui. Vamos é valorizar a literatura, a diversidade, há tantos onjaquis por aí para a gente ler, portanto, e tantos outros, e música da boa, e a troca da gastronomia, portanto, que é, enfim, fundamental, quer para a Portugalidade, eu costumo dizer, a Portugalidade vem até mim através da gastronomia portuguesa, claro, obviamente, não é? Mas é onde ela é mais, digamos, sublinhada, onde está mais, mais do que a identidade. Porquê? Porque comer também é identidade. O prato também é identidade. O cozido à portuguesa é identidade.
a alheira de Vinhais, é a identidade. A gênese da alheira. Porquê é que existe a alheira? Por causa dos cristãos novos, portanto, que batiam à porta, portanto, andavam a perseguir quem não tivesse fumeiro, digamos, quem não tivesse carne, e a alheira estava pendurada. Agora tem porco, mas na altura era só, estes têm, não vamos levá-los, não é? Tudo isto tem uma lógica, tudo isto tem a ver com a nossa identidade. Quer queiramos que não, seja a identidade aquilo que nós quisermos. Os conceitos canónicos foram estilhaçados, como frisou, eu já disse, o Stuart Hall, mas vamos tentar colar os cacos daquilo que é importante, é relevante, sem essa aura de paternalismo que deve estar fora das lusofonias, obviamente. Portanto, digamos, é um condomínio aquilo em que não há, digamos, que são todos condóminos. Portanto, não há, digamos, o dono do edifício, não é verdade? O edifício será tanto melhor quanto melhor forem as contribuições. Agora, o caminho da CPLP com os observadores não tem nada a ver com a própria... Com a CPLP. CPLP. Entendidos da CPLP, diria. Vão sempre do exterior, sim, esses observadores são externos. Eu percebo isso numa lógica de ciência política. Agora, não vamos fazer... nas outras instituições acontece o mesmo. Concordo com isso? Tenho dúvidas, mas, por outro lado, o Luís Reto, portanto, coordenou dois estudos do Camões sobre a língua, e onde, enfim, que disse que em 2100 haverá 500 milhões de falantes de português, preza e sublinha o valor económico da língua. Para mim, a língua, para além dessa vertente que é importante, e é, digamos, uma placa giratória da entrada desses países na Europa, nomeadamente o Brasil, é outra coisa. Portanto, é um continente imaterial, digamos assim. E por falar no Brasil, ainda recentemente, um amigo que fiz o pós-fácil do livro chega à conclusão de que a CPLP é a comunidade invisível no Brasil, sendo que foi o Brasil que expultou a própria CPLP por causa do caso dos dentistas, aqui há muitos anos. E o embaixador que esteve associado desde o início foi o principal promotor de toda essa lógica, o que não deixa de ser interessante. Lá está, a lógica política, ela flutua ao sabor das navegações que mais interessam na lógica de poder que consubstancia isto tudo. Por isso é que as lusofonias devem... Há uma coisa muito interessante e que nos deixa, digamos, satisfeitos a esse nível. Vamos poder desentender em português com 300 milhões de falantes até de 2011, quando há línguas que estão a acabar, por exemplo, estão a cessar. Podemos falar do acordo ortográfico português. Que é outra questão para muitas horas de conversa. Exatamente. Mas que está, por exemplo, associado muito ao Brasil, não é? Porque aí, lá estão esses sentimentos e ressentimentos de que falava há pouco. Se calhar, por exemplo, eu lembro em Timor-Leste, os portugueses vão para formar em português, para ensinar a língua e a cultura portuguesa, mas há um convívio muito saudável, porque eu lembro-me de às 7h30 da manhã assistir ao hastear da bandeira deles. Portanto, isso é patriótico, mas não havia qualquer conflito a que depois fossem aprender a língua portuguesa. Mas se olharmos, por exemplo, para o Brasil, e já que falou do acordo ortográfico, há essa questão do português, e o acordo ortográfico, o mais recente, veio veio acender mais essa polémica. E lembro, por exemplo, eu tenho um aluno que é brasileiro, que veio aqui para Portugal e em recentes conversas ele contou-me, e fala português do Brasil, que não entendia uma palavra dos professores, dos portugueses. Portanto, há estas questões... Exato, e no Brasil a língua de facto é um problema, porque é o português do Brasil, e depois ainda aí então eles ficam muito, e com toda a razão, o brasileiro é o habitante do Brasil, mas há essa confusão e estamos aqui a falar da língua. Portanto, em cada país, eu diria, há várias questões
que são específicas dentro de cada país. No Brasil, eu lembro-me, obviamente, da língua. Em Timor-Leste, se calhar ainda há o associar ao colonialismo, porque a história é muito recente, Lógico, é lógico. efetivamente, tal como em Angola. Cabo Verde, São Tomé, já se vê de outra forma o colonialismo também, portanto isto é muito, muito interessante. Vítor, nós já estamos com 1h30 de conversa, nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas precisamente como estamos a falar para o mundo, que vai para lá da CPLP, ou o que seja que isso signifique, aqui significa mundo, todos nós juntos, de mãos dadas, e não só na língua portuguesa, porque a língua portuguesa podemos estar na China, podemos estar em todo o lado. Eu iria pedir-lhe recomendações para todos, para nós aos poucos e poucos irmos todos os dias com práticas, com dinâmicas boas, resolver o lusocentrismo. Será que há lusocentrismo? É que essa também é uma questão que nós falarmos de Portugalidade, falarmos de lusofonia, não é, há vários significados, mas também há várias significâncias, porque depois toca-nos a nós que importância é que eu dou a isto. Claro. Então, daí, do Minho para o mundo, recomendações gerais que todos nós podemos começar a fazer desde já para resolver isto e para não se pensar em lusocentrismo, porque não é esse o objetivo, ou não deve ser o objetivo. Estamos no século XXI, há que avançar, como o Vítor já disse várias vezes. Avancemos. Exato. E todas as recomendações vão em sentido contrário. Mesmo na Europa, apesar da prática não ser a mesma, existe o eurocentrismo, portanto, como sabemos. Daí eu ter pegado no lusocentrismo, porque isto há tantas questões. Isto falarmos da globalização, falarmos do mundo, podíamos. Sim, globalização fez 20 anos em 2020 o livro Empire, do Arte e do Negri, portanto. E eles, 20 anos depois, na New Left Journal, publicaram um update, digamos, um artigo com um update do livro. E então dizem que para combater a globalização, nada melhor que a alterglobalização, a cidadania ativa contra, porque isto é um bocado utópico, quer dizer, e tem a ver com movimentos sociais hard, portanto, com manifestações, com uma série de coisas. Neste caso, portanto, eu acho que à semelhança, comecei a falar do eurocentrismo, à semelhança do eurocentrismo, nós somos lusocentristas, automaticamente, é isso que tem que se desvanecer, e que não perde nada a identidade portuguesa, pelo contrário, temos é que aceitar o outro nessa diversidade, não para nos diluirmos nele, não perdemos a nossa personalidade, mas para darmos passos em frente com outras propostas de existência, que são ótimas, e não querer promover nenhum regresso de caravelas. Portanto, eu quando me desloco a um país vou tentar perceber a sua cultura. Quando vou para Angola não vou saber qual é a cultura portuguesa em Angola, não, quero saber qual é a cultura angolana e de que forma é que foi marcada pelas várias, como é um país independente, não é? Pelas várias marcas que lhe estão subjacentes ao longo do tempo. Eu acho que o segredo para tudo isto tem a ver com cidadania, como eu disse no início. A partir do momento em que exercemos todos a nossa cidadania, temos respeito pelo outro, sabemos interagir, sabemos, enfim, marcar pontos e somar em vez de dividir. Isso é muito utópico, seja o que for, portanto, mas é essa visão. Podemos dar passos em frente em todo esse desenvolvimento, podendo o português ser importante, a língua portuguesa ser importante na construção também dessas línguas portuguesas, que são portuguesas, mas são as suas próprias... Criar pontes, validar. Sim, porque, quer dizer, só temos o mundo só tem a ganhar estando pacificado a esse nível e dando as pessoas todas bem umas com as outras. Claro que há particularidades, há feitios, há lógicas, portanto, há extremismos, mas contando com tudo isso, podemos fazer coisas fantásticas. Voltando a Moçambique, portanto, o caso
portanto, o norte de Moçambique tem estado muito na berra relativamente àqueles massacres, não é? Podemos, na cooperação, portanto, poder ajudar a nível internacional, no quadro da ONU, portanto, não só Portugal, mas Portugal sublinhar coisas importantes, portanto, que estão ali a acontecer em termos negativos, e ao mesmo tempo alguns países, portanto, africanos, nomeadamente, da expressão portuguesa, que colheram alguns tiques, eles próprios coloniais, como já deixamos aqui, portanto, e a tentar, digamos, que a cidadania chegue também efetivamente aí. O que é preciso? Mais riqueza, que a população deixe de estar no limiar da pobreza, que tem condições de habitação, de educação, fundamentalmente, para dar passos em frente. Sem isso, serão sempre os mesmos, as mesmas elites, 7%, que liderarão um país. E a quem interessa, claro, ter uma população nesse estado miserável, digamos assim, para estarem sempre na mão de cima, o que não é boa prática. Mas eu tenho esperança que isto vai mudar um dia destes. Sim, falou desses ticos coloniais e sim, é verdade, e se nos lembrarmos da África, nesses movimentos de libertação, de gritos de independência, alguns países acabaram por não ter um plano, o que fazer a seguir quando o colonialista sair daqui, o colonizador sair daqui. E de facto esses tiques passam e são visíveis na África. Falou da questão de Cabo Delgado e eu lembrei-me, em conversa outro dia com um jornalista moçambicano, é interessante porque ele disse-me: Celina, nós aqui vemos a questão de Cabo Delgado, mas vemos a questão através da RTP Internacional, porque nós não sabemos o que é que se Claro, está ali a passar. Portanto, as exatamente. informações que passam para nós não são as mesmas aquelas que vão para o mundo. Claro, Portanto, eles também percebem, sabem o que está ali a passar em Cabo Delgado, não é por eles, não é entre locais, é através das informações da RTP Internacional. E isto claro. é interessante, porque também tem que ver depois com a identidade. O que é que o moçambicano agora pensa? O que é que isto quer dizer para nós, estes Claro, massacres? O que é que está aqui a claro, acontecer? E claro. depois, pronto, estas questões todas que será uma questão de religião, de Sim, extremismo, sim. mais uma vez. Vítor, para encerrar, e porque falou dessa questão toda, uma vez mais, de trocas positivas, claro que sim, nós iríamos aqui falar de aculturação, de endoculturalismo, e eu, pronto, se calhar, como falou dessas questões todas, e como falou também da ONU, acho que é isso, temos todos que nos reger pelas boas diretrizes da ONU, agarrarmos ao livro branco do diálogo Claro, intercultural, portanto, exatamente. aos direitos universais, portanto, à Declaração dos Direitos Humanos, temos que nos agarrar a essas boas práticas que não são dirigidas a uma nação, são dirigidas ao mundo, para isto fluir e haver boas práticas, para daqui a 10 anos estarmos a falar de outras significâncias e significados, e não importa se é lusofonia o conceito por si mesmo, ou se Portugalidade, temos é que encontrar e saber Isso era muito interpretar o bom. contexto. Chegarmos a esse patamar era fantástico. Eu tenho relativamente às duas, quer às lusofonias, quer à Portugalidade, tenho muitas dúvidas que irá acontecer, para ser honesto. E nós Apesar vamos do- esperar do Vítor um pós-doc, um pós-doutoramento, com talvez com um termo novo, um neologismo, mas que nesse neologismo, pode ser, estou a desafiá-lo para um neologismo, mas em que possa encaixar talvez todos esses entendimentos válidos que aqui trouxe, para talvez harmonizar um pouco e de uma vez por todas, talvez definir as interpretações válidas para ser também um ponto de união, para resolver Exatamente. esta confusão. Assim como a lusofonia, portanto, é muito recente, portanto, a independência dos ex-colonizados portugueses, em termos de Portugalidade, ela é tão recente quanto isso, porque foi cunhada no Estado Novo, ao contrário do que dizem, existe desde sempre, não existe desde sempre. Ela foi cunhada nos anos 50, 60, portanto, em 1947, Já mais precisamente, pós-colonial. pois, portanto, não, a Portugalidade não é colonial, a A pós-colonial Portugalidade, sim, é a sim. lusofonia, obviamente. É assim que eu a entendo e só se pode entender dessa forma.
porque senão não valia a pena, falaríamos outra vez em lusotropicalismo e estaria tudo mal, mas tudo bem. Sim, a Assim, lusofonia surge pós-colonial e ainda há quem fale da lusofonia a partir do século XV, XVI, de sim, não é descobrimentos, possível. não Isso não é tem. possível. Não tem lógica nenhuma. Quer dizer, segundo a matriz que nós, pelos vistos, seguimos, não tem lógica nenhuma. Aliás, no Parlamento desde 35, foi em 77 que o Lucas Pires foi o primeiro a utilizar o termo lusofonia para falar em termos geoestratégicos. Lá está. A esse nível, portanto. Nunca tinha sido até então utilizada. Falava-se noutro tipo, portanto, de lógicas que era o império, não é? Portanto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos falar de império nos tempos que correm, é Pois. ridículo, não é? Vamos ter esperança que a lusofonia, que na lusofonia e nas lusofonias é que nos vamos desentender e entender e ser cidadãos. Isso é o mais importante. E participar em jornadas como estas para Muito bem, promover muitos boas parabéns. interações. Muitos Obrigada em parabéns, nome Silvia. de todos. Vítor, desejo muito boa sorte para as suas investigações, que continuem, precisamos delas, a sociedade precisa de investigadores e que elas cheguem, portanto, que os resultados, os seus dados cheguem de facto ao mundo, porque são grandes contribuições para todos nós. Muito obrigada, Vítor. Obrigado eu, foi um prazer. Obrigada.